Olá, boa noite a todas. Sejam bem-vindas para mais uma live de quinta-feira. Hoje é feriado, mas a gente não pode deixar vocês sem receber algum conteúdo. E hoje nós temos uma convidada que é muito especial, a Ellen Genaro, e ela vem conversar com a gente sobre sexualidade. Vamos lá? Vamos lá. Olá, meninas, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho sobre a importância da energia sexual. Vai muito além do que a gente imagina, que é só para realizar os desejos. Quero começar mostrando, posso estar liberada aqui? Não. Eu Libera para vou, mim, eu vou liberar você. share screen. Bom, para quem não me conhece, eu comecei essa parte terapêutica como consteladora familiar. E daí eu percebi que a gente tinha, que eu não era só uma consteladora, que eu tinha algumas coisas que eram ligadas à questão da energia do meu corpo, porque eu ia atender constelação e passava mal. Por que que um terapeuta passa mal? Tinha alguma coisa, né? E meus professores, outros colegas, ninguém falava sobre energia. Ninguém falava sobre isso, né? E eu fui investigar por que que eu tinha esse funcionamento diferente, por que que eu captava tanta energia e, e por que que eu ficava totalmente doente mesmo. É isso que acontecia, eu ficava doente. Então eu atendia grupo de constelação, eu ficava 3 dias de cama. Aí minha mãe falava assim, tem alguma coisa de errado, esse negócio não tá funcionando, você tá servindo o altar e tá ficando doente, tem alguma coisa de errado. Aí eu fui começar a estudar sobre energias, e foi quando eu entrei no Theta Healing, né, que é uma técnica terapêutica, mas que trabalha com energia lá de Deus, do sétimo plano. Então, a gente não fica se enganando em algumas informações, você vai direto no que o Criador diz que é. E isso resolveu muitas questões, também trabalhei muitas crenças. Bom, para a gente começar a entender o que é energia, rapidinho, eu vou passar para vocês o que são os corpos áuricos, tá? É, isso é tão interessante de falar que tem os grandes freis exorcistas, eles tinham conhecimento desses corpos áuricos. Uma criança, um bebê, por exemplo, ele consegue perceber como é a energia das pessoas. Os animais percebem as energias das pessoas. E a gente é tudo tapado e não percebe nada disso, né? Então, conforme você vai desenvolvendo as suas habilidades psíquicas e espirituais, você começa a sentir a energia das pessoas. Por que eu estou explicando isso? Porque é através disso que você vai entender o que eu vou falar de energia sexual. Então, a gente tem vários corpos em volta da gente. Muitas vezes, uma doença não começa no corpo físico, ela começa no que está em volta, no que você está vibrando. Ela aparece primeiro na sua vibração que tem a ver com as suas crenças. Então, se um homem, por exemplo, pensa que mulher é um objeto para ele, e ele te trata muito bem naquele dia da relação sexual, mesmo que vocês não tenham um relacionamento, mas ele foi super amoroso, tal, mas esse pensamento dele é a energia que ele vibra, é o que ele comunica. E isso vai, de uma certa forma, fazer parte também do seu campo áurico. Aqui começa todo o babado da história. Então, olha só. Se você... Aqui eu peguei um desenho, achei tão bonitinho esse desenho. Aqui tá um rapazinho amarelinho, outro rapazinho azulzinho, mas a gente vai falar de um menino e uma menina, porque aqui é o que a gente está falando, né? Você já compartilhou a tela? Porque não está aparecendo. Não, eu só Não, troquei. A primeira apareceu, né? não apareceu nada. Nada, Uh-uh. credo. Hein? Pera lá. Eu compartilhei, por que que ela não entrou? Para mim tá compartilhado, Lisiane. Uai, Uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver. Agora sim. Agora entrou, né? agora sim. Tá. Então, Isso. esse é o campo áurico. A gente não precisa entrar nessas questões do que significa cada um, mas a gente tem 7 corpos, né? Então, Tá.
você não, quando você vai tocar em alguém, você não toca só no corpo físico dessa pessoa, você toca no corpo espiritual, no emocional, no energético, tem o campo das emoções que vem através do DNA dela, né? Tem tudo isso. E aí tem esse outro desenho aqui, que eu vou explicar rapidinho. O que que acontece quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa? Hoje, meu Deus, eu não tô me dando bem com esse trem aqui hoje. Pera lá que eu vou resolver. Ai, ai, aqui. Vamos lá, agora foi. Por que que a gente tem que cuidar disso como a gente cuida de escovar os dentes, como a gente cuida, por exemplo, da alimentação? É um cuidado que você precisa ter, né? Então, tem um mocinho amarelo, outra mocinha azul. Quando eles se misturam, os dois ficam verdinho. Um fica verdinho mais para azul, outro fica verdinho mais para amarelo. Mas os dois ficam iguais. Iguais. E assim, todas as técnicas energéticas, e até a Bíblia fala disso, né? Carne da minha carne, a gente se torna uma só carne. Não é à toa que a Bíblia traz essa informação. Não é um papo religioso. O que que tem de religioso? Tem que você precisa, por exemplo, se castrar e não se apoderar da sua energia sexual, que é completamente potente. Você precisa cuidar dela, mas não castrar ela, porque ela faz parte principalmente das mulheres. Então, o que que as mulheres fazem? Elas estão carentes, então elas vão lá, eu vou dar para o cara, eu falo bem português claro, tá, gente? Eu vou dar para o cara porque, quem sabe, ele fica comigo. E aí você vai entrando, vai colocando no seu campo, né, físico, espiritual, emocional, já vou falar das moléculas que a gente tem no corpo, a energia desse cidadão que você nem admira, que você nem respeita, que você nem conhece. O que que a gente fala no Theta Healing? Que a gente deve, e também no Sagrado Feminino, que a gente deve se relacionar intimamente com alguém que nós gostaríamos de ser. Então, eu olho para aquela pessoa, para aquele homem, e falo, nossa, eu gostaria de ser ele. Se eu pudesse ser outra pessoa, eu seria ele, porque eu vou colocar aquela carne dentro da minha carne, né? E o que que acontece? Vamos supor que esse amarelinho aqui chegou perto de você e esse amarelinho se relacionou com outras 3 mulheres. Então, você não vai só transar com o amarelinho, você vai transar com o amarelinho, com a energia da primeira mulher, com a energia da segunda mulher e com a energia da terceira mulher. Se ele se relacionou com essas mulheres nos últimos 3 meses, ou nos últimos 6 meses, ele andou com 5, 6, o corpo energético, emocional e espiritual. A gente fala das egrégoras, que são os anjos e os demônios que andam com essa pessoa, com quem ele se relacionou, vem tudo para o corpo dele. E se ele está junto, dentro de você, vem tudo para o seu corpo. Então, quando eu comecei a descobrir isso, eu falei, gente, não posso transar mais, né? Não dá. A gente fez todo o processo de ascensão, né? Da descoberta da energia sexual, liberou a energia sexual, foi um desastre, porque eu fiz a liberação da energia sexual, aí eu descobri que eu não podia usar ela para isso. Então, o empoderamento era para mim, não era para usar para ninguém. Mas agora eu sou poderosa, agora eu não tenho vergonha mais. Agora eu posso manifestar meu desejo sexual, estou liberada, estou curada, né? Porque como que os homens se ferem? Eles fecham o coração. E quando as mulheres se ferem, elas fecham a energia sexual. Então, quando a minha liberou, eu falei, agora eu sou potente, aí eu descobri que eu não podia me relacionar com qualquer um, porque qualquer outra pessoa que entrasse iria realmente me colocar para baixo. Então, tudo que eu tinha curado de emocional, de espiritual, se não entrasse alguém que eu realmente amasse, que eu realmente admirasse, que essa pessoa também me amasse, eu ia ficar só contaminada. Então, assim, foi um desespero, mas qual é a melhor parte da história? Né? Deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. Aí você fala, meu Deus, mas o nosso corpo tem hormônio? Tem. Então, o que que a gente faz para usar esses benditos hormônios? Vamos lá, vou falar de vocês assim. Quem não é casado é isso que tem que fazer. Olha só, nós temos 3 grandes moléculas que vêm no nosso corpo com a gente, né?
Essas moléculas que ficam alinhadas, tanto na base da coluna, na altura do coração e um pouquinho acima da cabeça, na pineal. Se você olhar de frente, está bem no meio da testa. Essas são as moléculas que vêm no seu espírito. Você nasceu com essas moléculas. Isso não vem do pai e da mãe, vem do seu espírito. Quando Deus coloca o sopro do espírito em você, você recebe essas 3 moléculas. Aqui vocês vão entender a importância de proteger isso, tá? A molécula base, ela se fortalece quando essa mulher começa a entender de onde ela vem, as suas raízes, né? Porque é do pai e da mãe, ela começa a resolver as suas raízes e ela começa a acessar o seu estado criativo. Por isso que a gente fala do chakra base, que está muito perto do chakra sexual. Então, eu já sei quem eu sou e eu já sei o que eu manifesto no mundo. Isso é o maior exemplo de poder. Esse é o poder. Eu sei de quem eu sou filha, eu sei o lugar a qual eu pertenço, e eu sei o que eu posso criar com isso, com a minha energia sexual. Eu posso gerar um filho, né? Com alguém que eu amo, com meu marido, por exemplo. Ou eu posso criar várias coisas, porque ela é minha identidade, não só a minha identidade espiritual, mas a minha identidade como filha dessa terra. Eu vim por um meio espiritual, mas eu vim filiada a uma genética. E aqui se une o fortalecimento dessa molécula do chakra base através da força e da forma como você protege ela. Então, como que eu protejo essa molécula? Eu, por exemplo, honrando a ancestralidade que eu recebi, eu protejo, eu não crio desequilíbrio nela. E usando energia sexual para o meu bem maior. A de cima é a do coração, é o que você vibra, se a gente consegue amar verdadeiramente, amar sem egotismo, né? E a última molécula de cima é a nossa comunicação com Deus. Então, a gente só se comunica com Deus se as 3 estão perfeitamente equilibradas. A forma como você ama e é amada, a forma como você pertence e você cria nessa vida a sua identidade. Então, não tem como falar que energia sexual, que as pessoas estão fazendo isso por aí é normal. É perigosíssimo para elas, né? Não é um papo, isso aqui não é um papo espiritual, não é um papo de, vamos lá porque eu sou livre e eu posso transar com todo mundo. Você pode transar com a pessoa, mas se a intenção do coração dessa pessoa, mesmo que não seja seu esposo, for de puro amor. E aí, como que você garante que aquela criatura tem puro amor? Sendo que o homem transa só por dopamina no primeiro momento. Só quando ele começa a liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, que ele passa verdadeiramente a se conectar amorosamente com uma pessoa. Que ele vai amar aquela mulher. Ele pode ter muita energia feminina, e ele pode te tratar igual uma rainha, né? Mas se ele não te ama intencionalmente, com o cardíaco dele, não é um sexo, não é um sexo que a gente fala de espiritual. E todo sexo é espiritual. Ele é um sexo só libidinal, que você só transa com a sua libido. Que é só ali com desejo vaginal. Não está nem usando essas moléculas. É duro, né? Então, o amor, assim, depois eu posso passar esse resuminho. Todo mundo merece ser o número 1 de alguém. Ser completamente amado. E admirar a outra pessoa, né? Entender que você vai construir o amor para gerar um sexo nutritivo. Então, eu falo muito de validação, de enaltecer as qualidades do outro. As mulheres acham que o homem fica excitado quando ela está usando uma roupa curta, quando ela está se insinuando sexualmente. Quando ela está fazendo isso, ela está usando só a energia que ela recebeu do pai, né? Que é a liberação da sexualidade dela. Mas quando ela consegue usar o cardíaco dela, e ela enaltece, ela faz uma verbalização, ela realmente está usando todas as moléculas dela, tanto do cardíaco quanto as do chakra base. E ela vai potencializar essa energia, ela vai envolvendo o homem e ele vai percebendo que aquela mulher é uma mulher diferente, ela não está interessada só numa questão sexual, né? Dizem assim, a mulher sabe com quem ela quer transar, mas o homem sabe com quem ele vai casar.
É isso, então é o tanto de amor que tem naquele coração, naquela capacidade que ela tem de estabelecer um vínculo e uma relação verdadeira. Ellen, mas eu sou casada e meu marido faz uma rapidinha. Tá, se a rapidinha for intencionalmente boa, de amor, tá tudo ok. Não precisa ser um sexo demorado, não é isso. Mas precisa ter uma boa intenção. Porque a mulher do plexo solar para baixo tem o chakra fechado, né? Que é do umbigo para baixo. E os homens têm o cardíaco. Então, a gente tem que abrir o chakra sexual para receber uma energia completamente bem intencionada e ajudar os homens a abrir o chakra cardíaco deles. E tudo isso é através de um sexo nutritivo. Quando o casal se une verdadeiramente, eles têm um sexo muito nutritivo, restaura todo o cansaço, cocria dinheiro, né? Porque o casal pode intencionar, por exemplo, o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de dinheiro para criar um projeto novo, uma empresa nova, alguma coisa assim. Então, essa energia, ela tem que ser conectada à luz do Criador. É a energia de criação. A gente chama isso de sexualidade sagrada, né? Então, deixa eu só diminuir aqui. Ela é conectada a um instinto de amor, de consciência, prosperidade. E esse casal, quando se une, dentro do Theta Healing, a gente diz que ele gera como se fosse um dízimo no campo energético da Terra. Então, a Terra tem uma vibração, não vou entrar em detalhes disso, mas a Terra tem uma vibração, e quando esse casal faz amor verdadeiramente, ele gera um dízimo para essa energia da Terra. Quando os casais fazem sexo vaginal, libidinal, eles estão só se masturbando, estão perdendo essa energia que é potente e estão criando mais guerra, porque ela é uma energia movida pelo ego, movida pela posse, movida pela conquista de quem está mais, quem está menos, quem está competindo, quem deu mais prazer. E isso não é sagrado. Isso não é sagrado. Quando o casal verdadeiramente se ama, o homem pode até ter problemas, né? Pode ter vários problemas, pode estar com uma energia pesada. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é um anjo, um doce, o marido dela é delegado. Então, eu ficava imaginando assim, como é que ela é um anjo e ele é um delegado, que trabalha assim, com coisas muito pesadas. E, gente, como é que ela dá conta da energia desse homem? E daí veio essa explicação, que quando o amor existe, o cara pode chegar em casa com qualquer energia, que isso se equaliza, né? É energia sagrada, um nutre o outro. É bonito isso, né? Vocês têm alguma pergunta? Eu ia perguntar assim, né? Então, existe o sexo sagrado. O sexo é sagrado. Não é que existe, ele é. Ele Hum. é sagrado. Ele é sagrado. Não, e engraçado que eu ia te perguntar isso. E quando você é casado e tem uma pessoa assim que é pesada, você já até falou do delegado, né? Porque, de fato, o trabalho dele é super mega power, né? De Sim. pesado. Né? A energia dele deve ser bem carregada, mas é que nem você falou. Agora eu entendi, eu sempre ficava com essa dúvida, você entendeu? Mas daí tem que ver a intenção no coração do cara. Por isso que a gente tem que escolher bem esse parceiro e ver se ele tá numa polaridade de equilíbrio, né? Ele chega pesado e vai despejar tudo em você num gozo. Não, não é isso, né? Ele vai se nutrir e também vai nutrir essa mulher. E a partir do momento que a mulher tem uma frequência espiritual, energética, amorosa dentro de casa, ela eleva o campo. O cara, na hora que entra, os demônios ficam lá para fora. Eles não de competir com a energia dessa mulher, né? Mais, por isso que ele é tão sagrado. Eu ensino os alunos, por exemplo, que trabalham quando é casal, que precisa trabalhar com prosperidade, que eles, antes da união sexual, eles orem, peçam assim, Deus, abençoe o nosso quarto. Porque durante a energia sexual, a gente tem um entendimento que se ele tiver numa baixa frequência, por exemplo, os seres que acompanham esse delegado, por exemplo, eles podem se alimentar energeticamente do sexo do casal. Então, se tem amor na intenção, puro amor,
de cuidado, o que vale é a intenção, de cuidado, de um precisar realmente do outro, o que acontece? Você abençoa aquela relação na sua intenção, automaticamente isso já começa a acontecer, e o campo já libera, aquela energia toda vai embora. Agora, se existem duas pessoas que querem dar uma rapidinha para desestressar, você vai dar uma rapidinha para desestressar e você vai alimentar o campo espiritual de um monte de espírito errante, que estão aqui desencarnados, ocupando espaço e atormentando a nossa mente, porque esse é o papel desses espíritos errantes, né? E tem. E energia sexual, eles entendem como algo potente, não é nem demônio isso, é errante mesmo. A gente fala que são espíritos errantes, que muitas vezes tinham uma vida com vício em sexo, desregrada. Então, eles desencarnam e ficam por aqui, enchendo o saco, né? Então, se o casal não protege a energia deles com uma bênção de Deus, pedindo anjos ali, entregando esse amor, ou para a nutrição dos dois, ou para a prosperidade do casal, né? Quem fala muito disso é o Napoleão Hill, que a mulher consegue fazer o homem transmutar a energia sexual dele em dinheiro. Então, ele fica atraído para chegar perto dela, para ter essa energia sexual, cada vez mais ele busca mais dinheiro para que cada vez mais ele seja recompensado nessa união, né? E a mulher, um grande equívoco de uma crença absurda que existe, é que nós não temos tanta energia masculina, a gente tem ânimos, né? Que é uma mente projetada na energia masculina da mãe, ou da forma como a mãe ensinou sobre os homens pra gente, mas a gente não tem energia masculina. Então, a nossa força também vem do homem. Eu falo que é como um plug. Você tem que plugar, não tem jeito. Aí eu falo assim, Ellen, mas eu estou muito tempo sem. Eu falo, eu também, tá tudo certo. O que a gente faz? Você está produzindo aquela energia sexual, você intenciona que um homem realmente devocional chegue até você. Enquanto isso, você usa essa energia para se curar. As meninas que estão no começo de cura aqui, potencializa isso para o resto do corpo, igual os padres fazem, né? Eles potencializam a energia sexual deles para conectar no divino, que foi aquela primeira imagem das moléculas que eu trouxe. Quanto mais limpa a energia sexual, mais conectado ao divino você está. Quanto mais conectado ao divino, mais informações você recebe. Você acessa uma inteligência superior. Então, você começa a ficar mais produtiva, você começa a produzir com leveza. É tudo isso. Então, a mulher sai daquele estado de fazedora, de uma mulher masculina que faz trabalho, porque ela está potencializando quem ela é através da energia criativa dela. Em vez dela gerar um bebê, ou em vez dela trocar essa energia com outras pessoas, ela está retendo essa energia e potencializando isso para o próprio corpo dela, para o próprio campo energético dela. Eu fiz muito. Eu canalizei muito essa energia para o meu processo de cura, muito. Então, e depois eu comecei a canalizar essa energia para manifestar o que eu queria. É lógico que tem o tempo divino, mas você começa a manifestar. Olha, eu estou usando isso, na hora que vem o pulso sexual, você vai, sei lá, botar energia na comida, bota energia num texto, né? Que eu sou jornalista também, trabalho como terapeuta, vou atender. Nos dias que eu estava mais assim, eu ia atender. Entende? É mais ou menos isso, vamos atender. E bota essa energia para fora. Quando chega o parceiro e você não pode transar com ele ainda porque você não conhece ele. O Bert fala que a gente só se vincula com alguém por desejo sexual. Então, você tá com aquele desejo e ele faz você fazer uma travessia. Você tá com desejo, você precisa conversar com a pessoa. A mulher sai daquele estado de arrogância, né? E ela começa a curar os estados internos de rejeição, de abandono, porque ela precisa buscar o parceiro, mas ela não vai ter intimidade com ele. Então, eles começam a estabelecer um vínculo potencializado pela energia sexual dela. É tudo isso. Qual é o problema? Se você, por exemplo, ter um parceiro, você está toda preparada, se você também tiver um parceiro que se relacionou com outra mulher, essa energia vem para você. Então, é ideal, quando a mulher está se cuidando muito, que esse parceiro venha
o mais preparado possível, né? E daí que a gente faz manifestação de alma gêmea, para você realmente estar perto de alguém que é parecido com você, porque a energia fica 7 anos com a pessoa. Então, se os dois não se amam muito, né? Não tem esse processo de amor já, o que vai acontecer? Você vai sentir que naquele corpo físico, emocional, também habitou uma outra mulher. E daí, eu lembro de um namorado que eu tive, ele tinha terminado um relacionamento faz anos isso, e eu não sabia de nada dessas coisas. Mas a mulher não saía da minha cabeça, eu nunca tive ciúmes na minha vida. Eu não era uma mulher ciumenta, mas com ele eu tinha um ciúmes desesperador, neurótico. E daí ele tinha recentemente terminado com essa ex-namorada que era extremamente ciumenta. Como se explica isso? Eu fiquei enlouquecida de ciúmes. É o estado emocional da mulher que ainda estava no corpo físico e espiritual dele. Mas até a gente aprender, a gente toma umas carretadas, né? Então, a gente pode também fortalecer a nossa energia. Eu vou fazer um movimento aqui rapidinho com vocês, puxando a energia da Terra. Esses dias atrás eu estava totalmente sem energia, aí estava sem energia até para puxar a energia da Terra também. Aí você precisa de ajuda de alguém, né? O terapeuta às vezes dá esses defeitos. A gente precisa pedir ajuda para as colegas. Fica bugada. Dependendo como é que está seu estado mental, você desconecta. Mas é muito fácil limpar a energia sexual, assim, não de contaminação de outras pessoas, mas é muito fácil você acordar, a gente fala de acordar com Kundalini, né? É muito fácil, vou ensinar esse movimento daqui a pouquinho. O que mais que eu ia falar? Quando a gente separa de alguém, também, fragmentos de alma seu, né? A gente fica com a alma partida, não tem como. Então, fragmentos de alma seu vão para aquele parceiro e aquele parceiro deixa fragmentos de alma em você. Então, o ideal é a gente fazer esse divórcio energético também, né? Devolver a energia sexual do outro, se for uma relação de menos de 6 meses de término, a gente limpa a energia, os líquidos sexuais um do outro. Por quê? Quando você troca fluidos, você troca formas e pensamentos da outra pessoa. Então, você ainda continua com aquele jeito do outro. Quando é casal, a gente não fica muito igual. O parceiro, você acaba ficando igual, porque você compartilha células com ele. Então, a cada célula nossa é um pedacinho da gente, da forma como a gente pensa, da forma como a gente sente. Então, imagina uma pessoa que está cheia de pedacinhos de outras. Ela não sabe quem ela é mais. Por isso que é importante, não é um divórcio, assim, é uma limpeza do campo espiritual, energético e emocional, de quando você termina. E assim, eu digo até para as minhas alunas, você tem direito divino de ser número 1 de alguém, de estar com alguém que vai te tratar como número 1 também. Então, para de compartilhar a energia por aí, que vai só piorar. E ainda ensino, né, que o homem busca dopamina para se tornar uma relação em que a mulher vibra, né, com o coração, com amor, e ele também precisa de um vínculo mais afetivo, né? E quando uma mulher está mais iluminada, através desse vínculo mais saudável, ela ilumina o parceiro também. Agora, a luz sempre vence, mas se um cara está muito pesado, entra no campo dela. Não sei por onde ele andou, mas os homens hoje mexem com muita pornografia, né? Pornografia não é o vínculo propriamente dito, mas entra muita energia demoníaca, a gente sabe disso. Então, você imagina o que vai entrar dentro de você, né? Então, quantas mulheres tem naquele DNA? Vai entrar, você vai compartilhar aquele DNA. E, ao mesmo tempo, só para a gente encerrar aqui, deixa eu passar aqui. Quero só fazer uma pergunta, Ellen. Então, por exemplo, se alguém, uma mulher casada, ela já está vivendo assim uma certa
uma certa desconexão, já não tá mais tão legal, tá tendo brigas, sabe? Um irritando com o outro e tal. E se tudo começa por. Vamos supor que ele não sabe de nada disso, mas ela tá aprendendo sobre isso com você. Só o fato dela começar a colocar isso em prática, ele já vai mudar a energia dele em relação a ela. Então, é devagarzinho, né? A gente fala assim que quando você dorme com alguém, o casal leva 1 ano para começar a entrelaçar o DNA. Então, você tem um DNA, né? O seu marido e o seu DNA já são entrelaçados, porque vocês dormem junto há muito tempo. Por isso que casal tem que dormir junto. Quanto mais separado fica, mais diferente vocês ficam. Quando entrelaça o DNA através da energia sexual e através do estar junto, esse homem passa por osmose ficar parecido com você. E eu tenho essa, assim, é lógico que a gente se conecta, né, com pessoas que têm a alma muito parecida. Eu falo, né, a gente tem que manifestar pessoas que são parecidas com a gente. E a energia sexual faz essa pulsão de você buscar alguém que é parecido com você. Você só vai ter desejo por alguém que é parecido com você. Ou de alma igual, ou porque aquela pessoa representa alguém do seu sistema. Vocês sabem, né? Que a gente não casa com quem é diferente da gente. Ou é alguém que você está compensando no seu sistema familiar, corrigindo alguma coisa do seu sistema, ou é uma alma gêmea mesmo. Que isso a gente entende que existe. Dentro do Teta Healing, segundo a Baiana. O que é essa alma gêmea? É alguém que você já conheceu de outro lugar. Então, o ideal é que essas mulheres percebam qual a intenção delas ao se casar, antes do casamento. Porque depois do casamento, como é que muda? O parceiro sempre na intenção de amor positiva, sem querer mudar ele, mas ela conduzindo essa energia, validando, né? Reconhecendo as potencialidades dele, falando. Homem, gente, precisa falar aqui, sei lá, a gente está num grupo de mulher que o pau é grande, né? Precisa falar que ele é um gostoso, precisa falar, precisa enaltecer as qualidades, né? E eu lembro de um paquera que eu tive uma vez, que a gente não chegou a ter nada, assim. Mas eu falava, eu sabia, eu sempre fui né, sabia dessa questão da validação, sempre validei tanto. Ele falava assim: meu Deus, eu fico louco para chegar perto de você, só por conta da validação, né? Eu falava assim: nossa, mas você é o melhor profissional da sua área. E era de verdade, eu falava porque realmente tinha admiração por ele, mas eu não tinha certeza se ele era uma alma gêmea ou não. Era alguém que eu conheci de outro lugar, com certeza, mas eu não sabia, precisava confirmar se a gente tinha algum acordo para ficar junto, né? Então eu também segurei. É por aí, tinha conexão, tinha tudo, tinha verdadeiro tesão. Ele falava que só de eu falar ele já ficava louco para me ver, mas ou eu não sabia se ele estava no momento errado ou se ele era só para aquele momento. Então, até ter certeza, eu fui usando tudo que eu era, tudo que eu fazia, e ele fala realmente, ele já falou várias vezes: você é diferente de tudo que eu conheço. Por quê? Porque valida, né? Não precisa mostrar decote, nada. É só falar as potencialidades com a intenção pura, de verdade. Falar de verdade, com o coração. Então, o homem, ele precisa da mulher o tempo todo, né? Reconhecendo que ele é o grande potente da casa, o grande homem da casa, né? E isso ele fica estimulado. Então, a mulher pode fazer isso e ele vai devolver, né? Então, por exemplo, se você é generosa com alguém, não tem como essa pessoa ser uma energia diferente da sua. Se a gente chega brigando com o parceiro, ele vai ratear, mas se você chega com uma energia mais doce, mais harmoniosa, ele vai refletir, porque ele é sincronizado o negócio. Então, quem está casado e está reclamando do marido é porque está numa mimiseira desgramenta, tem que sair da mimiseira e começar a enxergar, né? Eu fiz um vídeo ontem falando assim, foi tão engraçado que me veio, você quer resolver rápido o seu problema da solteirice dos dias dos namorados? Comece a enxergar nos seus parceiros passados as tentativas de amor que eles fizeram. Então, assim, eu tive na minha história 2 grandes amores, e eu falava muito mal deles.
E de repente um dia Deus colocou no meu coração assim, como aqueles homens tentaram me amar. Como eles tentaram me amar e eu era insuportável de chata, né? Arrogante, carente. E aí a gente, né, coloca eles num cemitério assim. E ainda faz assim, ele não presta, né? Ele fez isso e aquilo. Mas por que que ele fez isso? Por quê? Porque talvez eu não enxerguei as potencialidades deles. E é a mulher que faz isso. É a mulher que faz isso. Ai, tudo é nós, gente, não adianta. É nós, a gente que consegue tudo. Não tem jeito. Tem mais uma imagem que eu quero passar. Quanto tempo nós temos? Eu acho que a gente pode ir seguindo até onde você sentir aí. Ai, ai. E porque ele anuncia, né? Tipo, quando vai terminar, ele começa a fazer uma contagem regressiva. E não começou ainda? Uhum. Então, assim, por que que um casal briga, né? Qual que é o motivo da briga do casal? É até um material que eu tenho aqui da doutora Eleanor, eu vou passar aqui, só para, já que as mulheres estão conectadas com isso. Ellen, o problema financeiro é que causa problema no relacionamento ou o relacionamento é que causa problema financeiro? Relacionamento. Gente, eu fali já, né? Quando era casada, a gente perdeu tudo, mas é o que eu falo, assim, né? Eu não gostava de fazer sexo, eu não gostava de beijar na boca. Eu enxergo hoje toda a minha. Eu queria só trabalhar, porque na verdade era bem mais legal trabalhar, né? Eu lembro que eu não gostava de ficar em casa, né? De jeito nenhum, era muito difícil ficar em casa. Então, quem foi a responsável pela falência? E todo mundo fala assim, nossa, mas ele fez vocês perderem a casa? Aí hoje eu falo assim, não, eu fiz a gente perder a casa. Porque uma mulher se reconstrói depois de um divórcio, mas um homem, gente, eu já vi vários exemplos, eles lutam muito para se reconstruir. Eles são ligados, eles não têm energia feminina. Então, eles precisam da mulher para potencializar isso. E a gente fica nesse egoísmo, né? De não dá, não dá, não valida. Então, tem que encher a bola do homem. Mas primeiro de tudo, você tem que admirar esse cara, né? E as mulheres casam para quê? Para fugir de casa, para ter alguém que as sustentem, né? E não adianta, a mulher precisa amar. Precisa amar, não tem jeito. E assim, quando a gente termina todas as projeções da paixão, que é o que eu explico de ânimos, né? Deixa eu tentar abrir esse negócio aqui. O que é a paixão? Que a maioria casa achando que o cara vai ser bom marido porque ele trabalha bastante, mas não casa amando. Amando verdadeiramente. Tem que amar mesmo, não tem jeito. Como eu sei que eu estou amando? Quando todas as projeções estão concluídas. O que é essa projeção? Quando a gente se apaixona, a gente olha para a pessoa e vê nela nossos espelhos. Então, ele é bonito, ele é atraente, mas assim, ele é um bom trabalhador. Por que eu vejo que ele é um bom trabalhador? Porque eu tenho esses receptores dentro de mim, eu sei o que é ser um bom trabalhador. Então, eu projetei nele isso. Ele é um homem cortês, honesto. Por que eu reconheci isso? Porque eu tenho esses receptores na minha energia masculina. Eu sei o que é um trabalho de um homem honesto, né? Então, tá tudo na projeção. Eu tô apaixonada, mas eu tô vendo a projeção. Quando eu enxergo o lado negativo da pessoa, as dores da pessoa, e mesmo assim eu continuo admirando ela, admiro a força, admiro a potência de vida que há naquela pessoa, ali se torna amor. E daí tem que persistir. Pode dar a Elisiane sabe da minha história. Tem que persistir, porque tem bênção no meio do caminho. E isso é um relacionamento maduro, porque ele realmente está pautado no amor. Você não quer mudar ninguém, você quer realmente compartilhar com aquela pessoa. E as pessoas brigam porque uma acha que está certo, né? Então, o homem, por exemplo, quando ele está num lado muito infantil, e a maioria deles está assim, tá? Né? Então, como que é a ânima do cara, o feminino do cara?
ou ele bebe demais, ou ele usa pornografia, ou ele trai demais, esses são os imaturos, né? Ou se ele não tem essas interferências na conduta dele, ele é o cara crica, chato, ele é ácido. E a personalidade dele, na verdade, é fixada num menino, então ele é infantil, ele quer tudo do jeito dele. Como é que a mulher consegue equilibrar um homem desse, uma criança dessa dentro do lado, que joga videogame, por exemplo? Falando que ele é um fodão, falando que ele é um gostoso, falando que ele é inteligente, falando que ele é o melhor, né? O melhor, sei lá, o melhor médico que tem. Ela começa a elogiar ele de verdade, com a intenção pura, esse menino que não recebeu na infância esse encorajamento dos pais, da mãe principalmente, ele foi depreciado, ele começa a se tornar um homem. E ele começa, né, a falar para a mulher também que ela é a mesma coisa. Então, como é que é o ânimo da mulher quando está muito negativa? Ela tem inveja, ela tem ciúmes, ela tem necessidade de autoafirmação, então ela faz aquelas caras e bocas, ela fala assim, não, ele que quiser que venha atrás de mim, ele que quiser, ele que faça os movimentos. Mas a gente percebe, eu percebo, que toda vez que eu fui abrindo o meu cardíaco, primeiro abri o sexual, mas quando abri o cardíaco, foi para eu fazer os movimentos de conexão. E isso exige muita maturidade. Você tem que ter muita maturidade para você vencer o seu medo de rejeição, medo de abandono para criar esse vínculo. E daí os casais brigam e eles perdem dinheiro. Então, assim, não é aquela história quem está certo, quem está errado. É quem quer prosperar, né? É carne da sua carne ali. Então, quem que vai cuidar dessa carne? Quem que vai nutrir essa carne? Né? É você. Aí, o dia que um tá mal, se o homem ele tá muito conectado na mulher, ele nutre a mulher também. Não é só a responsabilidade dela. Agora, se são os dois carentes infantis, né? Aí vai ter problemas financeiros. Se a mulher está muito identificada na guerreirona dela, ela vai querer sair de casa, igual eu fazia, né? Mas, gente, dá certo. Se melhorou comigo, se funcionou comigo, funciona com qualquer um. Mas eu lembro que eu não queria ficar em casa. Era horrível, né? Eu pegava plantão todo fim de semana e feriado, com as crianças pequenas, porque eu queria fugir de casa. Era horrível ficar em casa, né? Então, olha o tamanho da prepotência, da arrogância, da infantilidade que eu tinha, né? E projetava isso no trabalho. E depois, né, quando eu separei, só sobrou o trabalho. Eu perdi tudo. Não tinha casa, não tinha carro, nada, só sobrou meu salário. E daí ativou ainda mais o lado guerreiro, né? E daí a gente começa. Só que o feminino ainda estava carente, porque depois eu tive um outro relacionamento que realmente eu não conseguia manter, não conseguia nutrir. Aí o meu lado mais carente veio com ciúmes, veio com insegurança, com tudo. Acabei sendo traída, mas a primeira vez perdi tudo, a segunda eu fui traída. Então, o que Deus estava mostrando ali? O que eu tinha que aprender ali? A me tornar uma adulta e uma mulher que soubesse quem ela era, né? Quem até então era uma menininha, muito bem desenvolvida no seu lado masculino, mas o feminino, que é o que nutre e que potencializa a casa, não existia. Então, assim, é isso. E a energia sexual nossa é o que a gente tem que cuidar. Primeiramente, não tem jeito. Ou seja, todas essas questões que você passou te ensinou bastante. Ave Maria, Ave Maria. Muito, né? Foram os aprendizados. Eu falo assim, gente, onde é que eu fiz esse acordo? Caramba, né? Mas se for, na verdade, o que a gente fala, né? A gente, por exemplo, tudo isso que eu explico, eu já sabia disso, né? Quando eu vi essas informações, eu falo assim, gente, é isso mesmo. Por que eu falo com tanta habilidade isso? Não é porque eu estudei isso, é porque eu já sabia, a gente já sabe, a gente só se lembra. O problema é que quando a gente volta aqui a gente entra, né, para a Terra, a gente nasce e nós começamos a receber todo o conteúdo genético, ancestral e da epigenética da família, toda aquela dor. Aí você vai recebendo o desvalor da família, você vai ouvindo os pais falando que você não é boa, que você não é isso. O que vai acontecendo com o seu emocional? E com o do parceiro também? Vai depreciando. Conforme a gente ativa essa energia de volta de autoestima, autoconfiança, autossegurança,
Eu volto para aquele primeiro desenho. Você começa a se lembrar quem você é. Então, quando você sabe quem você não faz sentido você perder, assim, você se perder em qualquer situação. Então, é um pouco equívoco falar, né? Ah, eu tive que aprender tudo isso. Na verdade, a gente se lembrou de tudo isso. Eu acho bonito, mais leve, né? Porque senão parece que Deus é um castigador. E ele não é. E ele não é. Ele só quer nosso bem. A gente que se emaranha nas perebas. Né? Mas a gente está aqui Maravilha. para aprender virtudes também, tá? A gente está aqui para desenvolver virtudes. Então, talvez algumas boas virtudes ele queria que eu aprendesse. É isso. Vamos fazer uma meditação para a gente ativar a energia sexual, então? Vamos lá. Então, vamos fechar os olhos. Essa é uma meditação do Theta Healing. Você pode fazer toda vez que estiver cansada, toda vez antes da relação sexual. E estudando as práticas, né, do Tantra no Oriente, você vê que tem muita coisa que é parecida, né? Então, é um caminho lindo também de espiritualidade. Então, inspira profundamente, você vai imaginar que lá no centro da Terra tem um grande diamante de cor rosa. Imagina um quartzo rosa num formato de diamante mesmo. Um diamante que é toda força divina da Mãe Terra. A natureza, ela é uma força divina. Deus se faz presente. Então, nós vamos se conectar a essa força divina que está lá naquele diamante que pulsa o coração da Mãe Terra. Imaginar que nesse coração, nesse diamante, tem raízes. Se você não consegue treinar muito a sua mente, eu quero que você agora imagine o cheiro da cor vermelha. Ó, tá vendo como vocês têm imaginação? Você já consegue imaginar o cheiro da cor vermelha. Tem gente que fala assim, o cheiro da cor vermelha é cheiro de giz. Ok, é só memória, mas você consegue imaginar. Imagine agora a temperatura da cor azul. Imagine você se encostando na cor azul. Qual é a temperatura? Pronto. Você já consegue imaginar. Você já está ativa aí nas suas imaginações. Então, imagine agora que raízes bem grossas saem desse diamante lá do centro da Terra e alcançam a sola dos seus pés de uma forma muito amorosa, muito leve, se conectam à força dos seus pés, à sola dos seus pés. E dessas raízes vão subindo uma seiva sagrada, que é a energia feminina que tem no centro da Terra. Uma energia que tudo se cria, se recria, sem nenhum esforço. Vai entrando essa energia, essa seiva na sola dos seus pés, subindo até a base da sua coluna. Inspira, puxa o ar pelo nariz. E quando você fizer mais uma puxada de ar pelo nariz, você vai subir essa seiva e vai encher o seu útero dela. Pode colocar uma cor verde, uma cor marrom. Enche, abastece, como se você estivesse plugando no centro da Terra, na força criativa da Mãe Terra. Isso. E essa seiva vai subindo pela base da sua coluna, vai subindo, subindo, chegando até o topo da sua cabeça. Nutrindo todo o seu corpo físico. E agora eu quero que vocês entrem numa bolha que está no topo da sua cabeça, uma bolha transparente. Você vai ficar aqui, uma miniatura sua vai entrar nessa bolha. E nós vamos lá caminhar até o céu. Então, você vai passar dentro dessa bolha por camadas claras, camadas escuras, vai chegar até o universo, vai ver os planetas, vai ver o planeta Terra, vai ver a Lua, as estrelas. Vai subindo, subindo, vai chegando em outras camadas claras, outras camadas escuras. Você vai passar 7 cores
do arco-íris dentro da sua bolha. Perceba como é que é passar pelas 7 cores do arco-íris, que são camadas, onde estão as leis universais. A lei do dar e receber, a lei do karma, a lei do vazio. Vai passando. Nós estamos sujeitos a essas leis. Sobe mais um pouquinho, você vai encontrar uma camada de plasma na cor rosa, bem gelatinosa. Aqui é a lei da compaixão, onde tudo é zerado. Tudo, absolutamente tudo é zerado. E eu gosto de encontrar Jesus nessa camada, porque ele é o mestre da compaixão. Inspira profundamente, sobe. Jesus é como se ele lançasse você até um grande portal de luz dourada, uma porta bem fininha de luz dourada. Eu gosto de ver uma janela, veja, e atravessa essa janela. Quando você atravessa essa janela, você vai entrar num portal de luz branca, pura luz. Você está no 7º plano, onde Deus cria todas as coisas, onde tudo é perfeito, onde a paz é perfeita, onde o amor é perfeito. E você vai se misturando nessa luz branca como se fosse uma neblina. Vai entrando nas suas células, vai entrando pelas suas narinas. E você vai ficando leve, suave, em paz, na mais perfeita paz. No mais perfeito amor do Criador. A mais perfeita ternura. E agora, todas que me derem permissão, querido Deus, é solicitado neste momento a ativação do chakra sexual. Vocês vão sentir um calor. Tum! Pode dar uma piscada ali embaixo. Ativação de uma forma bem amorosa. E o reequilíbrio do chakra sexual. Algumas de vocês podem sentir um frio pela coluna subindo. O relaxamento do seu quadril, a soltura do quadril. E agora a gente vai fazer alguns downloads, que é receber alguns ensinamentos de Deus. Cada uma vai receber do seu jeito. Então, querido Deus, solicito neste momento que cada uma que está aqui saiba qual é o significado e a importância da sua energia sexual. Na perspectiva do Senhor, de Deus. Que o Senhor ensine a elas. Ao longo dos dias, nos próximos dias, que elas vão entendendo qual a importância da sua energia sexual. Qual a importância da sua energia sexual para o casal. Como nutrir o parceiro, como estimular o parceiro através da sua energia sexual mais sagrada, mais saudável, mais amorosa. Como usar a energia sexual para prosperar, para manifestar o que quer da vida de uma forma leve, saudável e criativa. Trabalhar com a própria energia sexual para criar dinheiro, para criar conforto, para criar soluções para as pessoas, de uma forma mais prazerosa na vida. Que vocês já saibam estar na vida conectado à sua energia sexual para viver com mais prazer, um prazer saudável. Que você já sabe quando e como usar a sua energia sexual. E você também já sabe como transmutar ela, estando solteira ou transmutá-la com o marido.
E você já tem esse conhecimento, você está só se lembrando dele agora. E você já sabe relaxar e se permitir verdadeiramente ser preenchida pelo seu parceiro, ser tomada por ele, ser fecundada por ele. No sentido mais visceral da palavra. Que ele fecunde você de força, de ideias, de amor, de nutrição. E que você já sabe e permite ser penetrada. Você já sabe reconhecer a energia, a intenção do coração. Que você também já sabe conduzir a energia do outro e a intenção do outro para verdadeiramente te nutrir, te amar, sexualmente e amorosamente. E você já sabe reconhecer que a energia sexual é sagrada. Como esse sagrado se expressa através de você. E que você já sabe ser grata por essa potência que existe em você. Você já sabe se sentir viva através dessa potência. E que você já sabe usar essa energia para manifestar mais vida, além da união sexual, mas para manifestar amor, manifestar soluções criativas, tudo é através dela. A vida se cria através da nossa energia sexual. Então, a todas que me derem permissão, que todos esses novos sentimentos, essas novas percepções cheguem diretamente de Deus para vocês, da forma como vocês vão compreender. Só Deus sabe o melhor jeito de te abrir e despertar, que você já sente essa conexão com Deus. E você já sabe se conectar à sua energia sexual a partir de agora. Muito bem. Um carinho a mais, que Deus envie amor incondicional para vocês, que vocês já saibam se sentir perfeitamente amadas, preciosas para Deus. Todos nós somos crianças de Deus. Tá vindo para mim também? Talvez algumas vão assistir às aulas que elas já sabem pedir uma pessoa parecida com ela, com a alma parecida com ela, com a dela, e que vá nutri-la verdadeiramente. Amá-la verdadeiramente. No tempo de vocês podem ir voltando. Antes de fazer, eu estava até com um princípio de dor de cabeça e passou. Passou? Passou. Você resolveu algum conflito hoje? Ah, acredito. É. Acredito que sim. Porque as dores de cabeça são grandes cisões epiléticas. Eu tinha enxaqueca, né? Imagina o tanto de conflito que eu resolvi na vida, né?
Ai, Uhum. ai. Mas assim, ativar a energia sexual dessa forma, ela é bem suave. A gente faz outros processos que dá muita dor de cabeça, tem que tomar muito cuidado, né? Hum. Essa energia, depende do jeito que ela sobe, ela queima, ela pode queimar o coração de alguém. Então, é bem, tem que saber com quem faz. E eu quero deixar uma orientação aqui. Você não precisa ativar a energia sexual com alguém tocando o seu corpo. Não permita que nenhum terapeuta toque seu corpo. Isso não existe, tá? Os tantras mais elevados, as meditações mais elevadas, a gente se conecta à energia de Deus. Ninguém precisa colocar a mão. Isso nada mais é do que um tantra de outros níveis. O que é sagrado é só seu. Essa molécula veio com você lá do cosmos. Então ninguém pode pôr a mão nela, a não ser uma pessoa que seja carne da sua carne. Por isso tem que ter muito amor para quem entra no seu corpo físico. Então, não deixa ninguém pôr a mão, ninguém manipular essa energia, tocando em você, usando um monte enfim, né? Tem alguns terapeutas tântricos que caminham com a energia sem tocar no corpo. Aí tudo bem. Mas tocando na genitália, na vagina, gente, não pode, tá? Ninguém toca no seu corpo, só o seu parceiro. Fica aqui Ok, um alerta. Aham, maravilha. é Agora eu isso. quero que você fala um pouco do seu trabalho, dos produtos que você tem, para as meninas saberem. Então, eu sou consteladora familiar e também Teta Healer, né? Esse processo que eu fiz com vocês foi basicamente do Teta Healing. Não usei nada de constelação. E eu tento levar essa informação para o maior número de pessoas, porque foi isso que fez a diferença na minha vida. Eu vivia cansada, vivia exausta, vivia desnutrida, enfim. E às vezes eu exagero demais, né? E eu fico sem energia. Então eu sei o tanto que isso resolve a vida da gente, né? E daí eu tenho alguns cursos pela internet, né? Eu atendo individual, mas é muito pouco hoje em dia, mais as constelações mesmo. E o importante, às vezes as pessoas chegam, eu quero fazer uma constelação, mas se ela não tem informação de tudo isso aqui, não vai resolver, né? Então, eu coloquei tudo isso num curso, tem uma caminhada bem longa. Você pode acessar meu Instagram, @ElenGenaro. Também tem os vídeos no YouTube, só colocar lá Ellen Genaro, que você vai ter acesso a essas informações. E eu fiz essa caminhada assim, eu comecei trabalhando um pouco da minha mente, com programação neurolinguística. Aí eu caí na constelação, já atendia já com programação neurolinguística, senti um chamado forte, tinha que entregar um monte de relatório para eu ganhar meu diploma. Quando eu vi, eu já tinha caído no golpe, me tornei terapeuta, não sabia que era um golpe, mas foi assim que aconteceu. E eu via que as pessoas não evoluíam só com a programação neurolinguística, passou para a constelação. Aí eu vi que as pessoas não evoluíam só com a constelação, elas tinham que entender de energia sexual e tinham que entender disso, de crenças e tudo mais, que é o que a gente trabalha no Teta. E é onde eu caminho hoje, já há algum tempo, e enfim, para mim é muito bom. É isso. Maravilha. Ellen, eu quero te agradecer porque foi maravilhoso. Eu aprendi um monte com você e com certeza vou aplicar. Com Para mim é uma certeza. honra, para mim é uma honra, eu adoro falar disso. E a gente precisa, né, divulgar isso para as pessoas, porque é o nosso sagrado mesmo. Não é o puritano, mas é o nosso sagrado. Uhum. Depois Eu do mar- coloquei o seu Instagram lá no grupo, eu peguei um vídeo seu e colei lá para ela já ir direto lá no seu perfil, Ah, maravilha. tá Legal. bom? Então tá bom, meninas. Gratidão. Eu que agradeço, eu que agradeço. Beijo, sucesso Beijo, para uma você. honra. Tá bom, Beijo. beijo, Bom feriado beijo. para vocês. Vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.